Amados, nós estamos hoje encerrando a campanha Andando no Espírito. E eu falei para o pastor Daniel, ao longo do tempo que nós estamos caminhando juntos na Igreja Batista Nacional Vinho Novo, ao meu ver e sob a minha análise, é uma das melhores campanhas que nós fizemos. Porque essa campanha, ela não tem o cunho de fazer com que você diga eu recebo, sair saltitante, sair esperançoso, mas essa campanha me mostrou um Deus trabalhando para preparar o povo para verdadeiramente receber as bênçãos que Ele tem. Porque o povo de Deus, ele precisa saber conectar-se a Deus em espírito, mas não somente conectar, mas andar. Não somente andar, mas também fazer acontecer no mundo espiritual aquilo que nós queremos que aconteça no mundo natural. E Deus, como é um ser espiritual, Ele quer que nós andemos na dimensão dEle e não na nossa própria dimensão. Ele quer que nós andemos sobre a direção dEle e não sobre os nossos próprios desejos. Então por isso que essa campanha Andando no Espírito é muito importante. É como disse Henry Ford: se eu tivesse que derrubar uma árvore em 8 horas, eu gastaria 5 horas apenas afiando o machado. Então talvez você esteja nessa campanha, meu amado, minha amada, sendo preparado, sendo afiado para batalhar, para receber, mas sobretudo alcançar de Deus a bênção que Ele tem preparado para a sua vida. E no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, vamos ler a partir do 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu gostaria que você que está anotando, colocasse esta frase, para que não façais o que quereis, entre parênteses, e que você possa recordar, e você vai puxar uma setinha, você vai escrever na frente, domínio próprio. Que quando você ler essa frase, você vai se lembrar dessa palavra. Quando você ler essa frase, você vai saber o que Deus quer que você faça. No versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, o que é isso, pastor? Em outras versões, talvez esteja na sua Bíblia assim, está escrito temperança. Uma pessoa temperada, uma pessoa... E temperado aqui, irmão, não é de sabor, não é de gosto. Essa temperança, essa pessoa temperada, é uma pessoa que passou sobre a têmpera do fogo. É a pessoa que foi forjada no fogo e foi resfriada imediatamente na água ou no óleo, para que ela adquirisse uma rigidez, para que ela adquirisse uma dureza no seu caráter e pudesse enfrentar qualquer situação. Então, o que é domínio próprio? Eu quero fazer algumas perguntas, para que você possa, talvez, se identificar, para que você possa analisar a si mesmo. Você se irrita facilmente? Frequentemente você perde o controle e age impulsivamente? O que é necessário para tirar você do sério? Como você reage quando tem que fazer algo que não gostaria de fazer? Qual dessas perguntas mais tocou você? Qual dessas perguntas você gostaria de ter uma resposta ou de dar uma resposta para ela, anulando-a, transformando a sua realidade? A expressão domínio próprio, ela vem do grego enkrateia e significa temperança, moderação ou autocontrole sobre nossos próprios desejos e paixões. Literalmente, no texto grego, literalmente quando essa palavra se encaixa em algum texto grego, ela diz reprimir com mão forte. É reprimir uma paixão, é reprimir um desejo errado com mão forte. Essa expressão é a que devemos executar sobre nós mesmos. Então não é alguém que vai reprimir você, não é alguém que reprimirá os seus desejos, não é alguém que reprimirá as suas atitudes, é você mesmo, é você olhar para você, é você se analisar, é você entender que você precisa agir com firmeza em alguma área da sua vida. Você precisa agir com mais cuidado em alguma área da sua vida. E quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós vamos estudar sobre domínio próprio, nós chegamos em duas vertentes, em duas situações. Porque tem
a vertente de você dominar para o pecado e tem a vertente de você dominar para obedecer a Deus também. E eu tenho uma certeza, meu irmão, eu tenho uma convicção muito forte que o Espírito Santo colocou no meu coração há muito tempo, que a maioria dos crentes vai ter um grande problema com Deus, porque não porque cometeram pecados, mas porque não tiveram domínio próprio para obedecer a Deus naquilo que Ele pediu. Nós devemos reprimir o quê? O desejo de nos desviarmos dos caminhos, os desejos não saudáveis espiritualmente, paixões carnais. Tiago, capítulo de número 1, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, aleluia, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama a Deus? Sim ou não? Então tem uma coroa prometida para você. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta com o mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmão, presta atenção. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então percebamos uma coisa, o texto diz e nos faz um alerta que a tentação virá, inevitavelmente ela virá sobre a sua vida. A situação adversa, a atração pelo pecado, a atração por aquilo que Deus condena, certamente virá pela sua vida, porém cumpre a você ter o domínio próprio. Aliás, ter o domínio próprio não, o domínio próprio é o fruto do Espírito, ele está em você. Deus colocou no seu coração, Deus colocou na sua alma, mas está em você exercitar o domínio próprio e se levantar e dizer: não, eu reprimo isso com mão forte. Paulo, ele nos faz um alerta que se traduz no seguinte sentido: não podemos impedir que pássaros voem sobre as nossas cabeças, entretanto impedir que eles façam ninhos nela é o nosso dever. Meu irmão, você não pode impedir que Satanás atire flechas contra a sua mente, trazendo pensamentos lascivos, pensamentos pecaminosos, pensamentos odiosos, pensamentos de morte, pensamentos de mal, mas é seu dever impedir que esse pensamento construa um ninho na sua cabeça, desça para o seu coração e gere um pecado na sua vida. Porque isso é exercitar o domínio próprio, isso é exercitar aquilo que Deus colocou na sua alma, isso é exercitar uma faculdade que Deus te deu, mas sobretudo a autoridade que Deus te dá em Cristo Jesus para resistir ao pecado. Agora, você quer uma boa notícia? O pastor até citou esse texto aqui recentemente. Todo mundo acha que faz um grande esforço para resistir ao pecado, mas o autor de Hebreus, no capítulo 10, se eu não me engano, no versículo de número 5, ele diz assim, ó: ainda não tendes resistido até o sangue para combater contra o pecado. Irmão, você não tem enfrentado a morte, você não tem enfrentado como Jesus enfrentou, uma sentença de morte sobre a sua cabeça, por causa do pecado, que não era dele. Agora aqui está falando assim, ó, para resistir ao pecado você não está correndo risco de vida, você nunca expôs a sua vida, você nunca foi exposto de tal forma. Então isso quer dizer que o nosso esforço para ter domínio próprio não é tão grande como nós pensamos que é. Ter domínio próprio é saber controlar as nossas emoções ou as nossas atitudes. O problema não está na prova, mas como eu reajo com relação à mesma. Por isso que as pessoas passam juntas pela mesma provação e saem com resultados diferentes. Por que duas pessoas, idades iguais, criadas igualmente, passam pela mesma prova e saem com resultados diferentes? Olhemos para a Bíblia. O filho pródigo, 2 filhos passaram pela mesma prova, desfrutar do bem dos pais, do pai. O mais novo, rapaz, é do meu pai, é meu, eu quero. Pegou, foi embora, gastou tudo. Ele quis voltar como escravo, mas o pai o recebe como filho. Porque eu quero dizer para você, uma vez filho, jamais o pai abandonará. Uma vez filho, o pai jamais o fará escravo. Uma vez filho, ele nunca ficará perdido por gosto do pai, porque o pai está sempre esperançoso em resgatá-lo de onde quer que ele esteja. Eu quero dizer para você, meu querido, talvez você não tenha tido domínio próprio até hoje, talvez você não tenha tido domínio próprio no seu caráter, nas suas forças, nas suas intenções,
no seu modo de agir, mas eu quero dizer para você, o Senhor te recebe nessa noite, o Senhor te aceita nessa noite, o Senhor te acolhe nessa noite, não como escravo, não como alguém que errou, mas alguém que recebeu o perdão, alguém que recebeu a remissão, e alguém que certamente será restituído, como aquele filho foi restituído. Nós olhamos para o outro, e vemos que aquele filho também não tinha um domínio próprio. Ele não tinha um domínio próprio para desfrutar, que é um dos frutos, uma das partes do fruto, o gozo, gozar daquilo que o pai tem. Mas ele foi agressivo, ele foi invejoso da condição que o pai recebe aquele filho, recebe aquele irmão. Domínio próprio, nós podemos olhar para a vida de um homem que é uma expressão de caráter na Bíblia, José. Dominou-se quando estava com seus irmãos, diante dos seus irmãos, mas as maiores provas que ele passou foi na casa de Potifar, e ele sempre se lembrou: não posso pecar contra o meu Senhor, não posso pecar contra o meu Deus, não posso falhar com ele, eu tenho que ter mão firme. Qual é o resultado de José, irmão? Qual é o lugar onde Deus colocou José? Eu quero dizer para você, levanta sua mão, eu vou profetizar, que assim como Deus colocou José sobre cabeça, como governador do Egito, e tudo que José colocava as mãos prosperava, porque José tinha domínio próprio. Certamente Deus fará você um homem próspero como José, uma mulher próspera como José, um homem que certamente será salvador da família, um homem que será resgatador, um homem que será garantidor da vida de muitos, porque o Senhor era com ele, o Senhor será contigo também. Domínio próprio é a capacidade natural de controlar seus instintos e atitudes. Tem muitas coisas, irmãos, que o nosso instinto de sobrevivência, o nosso espírito de competição, de competitividade, ele nos leva a ultrapassar limites. Mas mesmo que você queira muito alguma coisa, você precisa ter domínio próprio. Mesmo que seja importante para você, você precisa ter domínio próprio. Por quê? Porque o domínio próprio, ele certamente é o pavimento que cobre o caminho para a vitória. Eu vou repetir. O domínio próprio é o pavimento que cobre o seu caminho para a vitória. Porque quem não tem domínio próprio é inconstante. Quem não tem domínio próprio não consegue obedecer. Quem não tem domínio próprio, ele não consegue fazer aquilo que ele precisa fazer em detrimento dos seus próprios desejos. O pastor já falou aqui algumas vezes que o desejo muitas vezes não é estar pregando, é estar em casa, dormindo, assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol. O desejo muitas vezes não é atender, mas em obediência a Deus e amor à vida, a quem nos pede socorro, nós dominamos a nossa vontade, que se opõe àquela necessidade. Quantas vezes você se constrange para fazer alguma coisa que você não queria fazer, mas você precisa fazer? Então, o homem só será vitorioso se ele andar no Espírito. E os que são guiados verdadeiramente pelo Espírito conquistará as bênçãos de Deus para a sua vida. Irmão, presta atenção. Você vai falar para mim meio assim: pastor, mas eu vejo tanta gente prosperando, ele nem cristão ele é. É porque você olha como Saul olhava. É porque você olha como Samuel olhava. Lá vem Eliezer, forte, bombadão, parrudo, alto, habilidoso com as armas. Deus fala: não. E vem o outro, não. Aí Deus tem que falar para o profeta: ô Samuel, quanto tempo você está comigo? Você ainda não entendeu que eu não olho como você olha? Eu não olho como o homem olha? Eu olho diferente? Então, quando você ver alguém prosperando, pergunte primeiro se essa prosperidade vem de Deus. Se ela vier de Deus, que o coração desse homem está onde? Está na prosperidade ou está naquele que dá a prosperidade? Porque Deus, certamente, Ele tem uma bênção para você conquistar, e essa bênção, ela tem reflexos terrenos, mas ela não está nessa terra, ela não está nesse plano material. A conquista que Deus quer que você faça, ela é espiritual, ela é uma bênção muito maior, ela é uma bênção muito mais completa, é uma bênção que tem uma durabilidade, simplesmente do tempo da eternidade. Pastor, de que é que você está falando, pastor? Está muito enrolada essa conversa do senhor. Então eu vou explicar de novo, vou desenhar agora para você. Isso que eu acabei de explicar para você, agora eu vou desenhar. Presta atenção. Deus enviou o Cristo ao mundo, não para levar o homem para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Quem queria ir para o céu até agora?
Aí, ó, um monte de gente. Tá, eu lamento te informar, Jesus não veio para levar você para o céu. Ele veio, presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Jesus não veio para levar você para o céu, mas Ele veio para trazer o céu até você. Ele veio para trazer o céu para a terra. Ele veio para que você governasse em nome do céu. Ele veio para que você fizesse em nome do céu. Mas para governar em nome do céu, para realizar em nome do céu, nós temos que frutificar no Espírito. E eu creio que fruto do Espírito, meu irmão, não é o último elemento, mas é o invólucro, é aquilo que envolve todas as demais partes, porque se você não tiver domínio próprio, você não tem amor. Ou o seu amor é inócuo, o seu amor é inexpressivo, o seu amor é ineficaz. Porque Jesus fala bem assim: que galardão há em amar aquele que são seus amigos? O galardão está em amar o seu inimigo. Domínio próprio, irmão. Meu amigo, se você não dominar a sua natureza e amar aquele a quem você tem vontade de matar, aquele a quem você tem vontade de dar uma surra e deixar ele ensanguentado no chão. Eu estou falando para homens e mulheres que todos os dias têm esse desejo. E você, por causa de uma direção de Deus, que você deve amar os seus inimigos, você bate o joelho no chão e fala: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, salva essa alma. Senhor, o Senhor não veio só por mim, o Senhor veio por ele também. Senhor, que a tua graça alcance o coração dele como alcançou o meu. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi uma esposa dizer assim: você está me dizendo que o meu esposo, trambiqueiro do jeito que ele é, mau caráter do jeito que ele é, eu aceito Jesus, vou toda certinha na minha vida, e quando eu chegar lá no céu, que eu olhar do lado, ele está bem do meu ladinho também? Não aceito, não concordo com isso. Ele tem que apanhar, ele tem que sofrer. Mas é assim que Deus fez, fulana. Mas eu não aceito, isso está errado. Eu quero dizer para você, meu querido, que se tiver alguém certo, inerrante nessa terra, Jesus não veio para você, Jesus não veio para ele. Jesus veio para aqueles que são os mais errados, que têm as vidas mais tortas. E é o meu domínio próprio que fará com que eu ame essas pessoas. É o meu domínio próprio que fará com que eu chegue a essas pessoas. Irmãos, quem aqui já visitou cadeia penitenciária? É um lugar muito ruim de ir inicialmente. Por quê, pastor? Porque a opressão espiritual é muito grande. Ali está o espírito de morte, ali está o espírito de roubo, está o espírito de contenda, está o espírito de mentira. Você quer ver o que é mentira? 2.000 e tantos presos tem na penitenciária central de Mato Grosso. Todos são inocentes. Não, eu não fiz isso. Isso aí foi uma casinha que armaram para mim. Quem trabalha nos presídios aí sabe o que eu estou falando. Mas são pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus. Não é que elas foram redimidas, mas o amor de Deus alcançou. Porque a hora que elas disserem: Pai, eu estou aqui, Ele pega ele pela mão e tira daquele lamaçal. Ele tira ele daquele tremedal de lama. Mas para esse tremedal de lama sair dos pés desse homem, dessa mulher, precisa de você amar e ir lá falar para ele a verdade. Aí a segunda vertente é quando você desobedece a Deus. Deus manda você ir e você não vai. Deus manda você falar: eu não vou falar, isso é um macumbeiro. Eu não vou falar, isso é um assassino, isso é um pedófilo, isso aí deveria morrer. É lamentável ouvir a voz de certos cristãos dando vazão a esse tipo de conversa. É lamentável você ver cristãos que se dizem cristãos disseminando informações de ódio contra a vida de pessoas. Irmãos, eu não estou aqui fazendo apologia ao crime, eu não estou fazendo apologia a qualquer que seja ato ilícito, mas eu estou dizendo que o Senhor Deus nos manda amar aqueles que são pessoas que têm a conduta duvidosa, ou pelo menos que a sociedade reprova. O Espírito sempre indicará o caminho. Olha só o que diz a palavra do Senhor: e os teus ouvidos ouvirão a palavra. Isso está escrito em Isaías capítulo 30, versículo de número 20, está escrito: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Invariavelmente essa direção contraria a nossa vontade, porque a nossa vontade é de entrar para a direita ou para a esquerda, ou para nos escondermos ou para fugir. É os dois exemplos que nós temos na Bíblia. Adão quis se esconder e Jonas quis fugir da presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 e o versículo 20, diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, não o faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Ou seja, o domínio próprio te ajudará a dominar o pecado que se levanta contra a sua vida. O pecado que te separa de Deus, o pecado que te separa da vontade de Deus, o pecado que te separa do projeto e do propósito de Deus para a sua vida, não nessa vida somente, mas para toda a eternidade. Então, você precisa entender que o domínio próprio, ele influi na sua vida presente e influi na sua vida futura. E não no futuro daqui 5 anos, como homem, como mulher, mas como cidadão do céu. Como cidadão do céu, não para habitar o céu, um cidadão que foi transformado pelo céu para governar sobre a terra. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus colocou em nós, ou nos colocou para nos aperfeiçoarmos como governadores nessa terra. Deus nos deu a missão de governo. Agora, quando nós temos um governo destemperado, o que nós vemos? Desmandos, atrocidades, injustiças por todos os lados. Quando o justo governa, o povo é feliz. Mas o justo, ele tem que ter domínio próprio. Se ele não tiver domínio próprio, ele não consegue praticar a justiça. Porque muitas vezes, para exercer o domínio próprio, nós temos que cortar na nossa própria carne. O pilar central é que o domínio próprio permite que o fruto do Espírito apareça na sua totalidade. O domínio próprio, vou repetir, permite que o fruto do Espírito apareça em sua totalidade. Amor é o amor de Deus derramado em nossos corações. Se eu não tenho domínio próprio, eu não exercito o amor. Eu não vou até aquele que está doente, eu não vou ao que está encarcerado, eu não vou ao necessitado, eu não faço nada, eu não faço uma doação, eu não faço nada. Se o domínio próprio não está comigo, eu não tenho domínio próprio, eu não exercito o domínio próprio, eu não consigo gozar daquilo que Deus me deu. Eu não consigo ter prazer naquilo que Deus me dá. Se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho paz, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa cheia de problemas. Se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho longanimidade. O negócio é 8 ou 80. Se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho a benignidade. Se eu não tenho domínio próprio, a minha fé é morta. Sabe por quê? Senhor, faça com que esse monte se transporte desse lado para... Está mais perto para cá? Não, para cá está mais perto. Você não tem uma fé atuante, você não tem uma fé viva, você não tem uma fé capaz, porque você não tem domínio próprio, você deixa a dúvida atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem domínio próprio, você não consegue exercitar a mansidão. Sem domínio próprio, você é uma pessoa que é como um trem desgovernado. A próxima curva você pode descarrilar. Os prejuízos podem ser tantos internos e externos, mas podem envolver terceiros. Pessoas que não têm nada a ver com a sua falta de domínio. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele mencionou domínio próprio como sendo uma das virtudes do fruto do Espírito. Apesar dessa virtude ser diretamente oposta aos vícios da natureza humana, listada pelo apóstolo, nós olhamos isso lá no capítulo 5 de Gálatas, como imoralidade, impureza, lascívia e outros, o conceito verdadeiro de domínio próprio vai além. Isso quer dizer que uma pessoa que exerce essa qualidade possui seus pensamentos e atitudes submissos e obedientes ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5. Concluindo, com tudo isso, nós podemos entender que o verdadeiro domínio próprio, de fato, não tem a ver com, não vem da natureza humana, mas antes de tudo, é produzido pelo Espírito Santo no homem, regenerado, capacitando-o à autocrucificação. Olha aí por que você não frutifica. Você não morreu, está muito vivo. Sabe por quê? Porque você manifesta vontade, e morto não manifesta vontade. E se você não morrer, o domínio próprio não acontece, porque o domínio próprio é a obra do Espírito Santo em você, e você exerce em submissão à vontade do Espírito Santo. Isso é o poder de conhecer a si mesmo. Para o cristão genuíno, o domínio próprio, ou a temperança, é muito mais do que uma autonegação, ou um controle superficial, mas é a plena submissão
ao controle do Espírito Santo. Aqueles que andam segundo o Espírito Santo, naturalmente, têm domínio próprio. Ô irmão, você não precisa se esforçar. Não é como uma roupa apertada, que você veste e fica para manter a pose. Não é como um sapato apertado que você começa a andar porque você precisa mostrar uma aparência. Não! O domínio próprio é na sua medida, na medida exata do seu tamanho, na medida exata da sua capacidade e, sobretudo, na medida exata do amor de Deus por você, do amor de Deus pela sua vida, do amor de Deus por tudo aquilo que Ele quer realizar através de você e em você. Aleluia! Pastor, como eu faço para exercitar o domínio próprio? Comece cumprindo aquilo que Jesus falou, negando a si mesmo. O domínio próprio, ele passa necessariamente pela negação de você mesmo. Você precisa disso? Preciso, mas é Deus que sabe se eu posso ter. Olha o que José disse para os irmãos dele. Aquele cara, eu queria ter pelo menos uns 3 dias conversando com José. Eu ia aprender muito. O Senhor vai me mandar nos matar, José. Certamente para esse dia, ou seja, para salvar a vida de vocês da fome, o Senhor me mandou vir para o Egito. Olha a capacidade. Olha que palavras uma pessoa que tem domínio próprio diz. Uma pessoa que tem domínio próprio diz outra frase célebre: não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Negando a si mesmo. Paulo, o maior pregador de todos os tempos. Eu acho que o maior cristão depois de Jesus é ele mesmo, Paulo. Não existe outro. Eu pergunto para você novamente: como está o seu autocontrole? Se você ouvir a voz do Espírito Santo, como que você vai reagir hoje? Se eu repetir as perguntas do início, você se irrita facilmente? Como você responderia agora? Me irrito, pastor, mas vou procurar me controlar. Frequentemente você perde o controle e age impulsivamente? Todo momento, mas eu vou procurar pensar e contar até 10. É necessário o que para tirar você do sério? Pastor, o cair de uma agulha no chão já me faz perder as estribeiras. Agora vai precisar de acontecer a Terceira Guerra Mundial. E olha lá se eu vou sair do sério. E quando Deus manda você fazer alguma coisa que você não quer fazer, como que você reage? Talvez agora você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, porque eu sei que o Senhor é quem pede. E o domínio próprio me faz passar por cima das minhas vontades. O Senhor quer que você mude de vida, por amor a Ele, mas por amor também à vida que Ele tem preparada para você. Irmãos, é só isso. Deus quer que você tenha o domínio próprio para você alcançar a vida que Ele tem preparado para você. Essa vida não vai ter que esperar a eternidade, ela começa a se manifestar amanhã, ela começa a se manifestar hoje. Irmãos, é muito importante nós entendermos o agir de Deus, mas sobretudo a metodologia de Deus. Porque você conhece a chuva, conhece sim ou não? Mas você não conhece como muitas pessoas não conhecem como a chuva se forma. É a metodologia de Deus trabalhando. Que você possa frutificar no Espírito e ter domínio próprio para exercer tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para você resplandecer, para você ser um canal de bênção, para você ser um canal de amor, para você ser um canal de transformação, para você ser um canal de salvação de Deus sobre a face dessa terra. A mídia nos mostra que são muitas as pessoas que estão indo
para o inferno. Mas eu já preguei o evangelho para ela. Mas tem alguns que não insistiram com ela. Estou cansado, pastor. Estou cansado de fazer a obra. Estou cansado de falar para ouvidos duros. Que você possa reprimir hoje, com mão firme, tudo aquilo que impede o manifestar de Deus na sua vida. Domínio próprio. E você se posicionar e falar: isso não vai acontecer mais. Que Deus abençoe seu coração.